Eu gostaria que você ficasse comigo para essa segunda parte da nossa transmissão, onde vamos falar sobre entender, continuar entendendo o nosso papel como igreja. A igreja ela é viva, a igreja ela é um lugar de vida, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi planejada por Deus para ser uma comunidade terapêutica, onde a vida de Cristo pudesse fluir entre os irmãos, atingindo também o incrédulo, as pessoas que ainda por acaso vão tomar a decisão pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja ela é viva, onde há comunicação de perdão, graça, amor, aceitação, libertação física e libertação interior. E é essa igreja que eu quero continuar ministrando, sobre esse tema, nos próximos domingos, sobre a igreja de nosso Senhor. E para nós ficarmos conectados a um texto bíblico, eu vou pedir que tu abra o livro de Atos, o capítulo 14 e o verso 19 e 20. Vou te dar um tempo, caso você queira abrir aí na sua casa. Atos capítulo 14, versículo 19 e 20. Ok? Vamos lá, eu vou ler o texto em minha Bíblia, ao meio da revista atualizada, para que você possa depois comparar com a sua versão. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Verso 20. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou-se na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Eu vou sugerir que você, na primeira oportunidade que tiver, leia os textos anteriores e posteriores desse texto, o contexto onde está inserido esse texto, para que você tenha uma visão clara desse momento que eu destaquei, verso 19 e 20 do livro de Atos, capítulo de número 14. Eu quero te esclarecer uma coisa. A igreja primitiva, ela estava sempre num progresso e numa campanha, como se eu tivesse de dar um slogan para essa igreja primitiva. Era uma igreja presente, uma igreja que estava sempre servindo. A igreja primitiva, ela era uma igreja presente, uma igreja que sempre servia, como uma igreja presente que serve. Nós estamos aqui nesse texto, capítulo 14, verso 19 e 20 do livro de Atos, diante da narrativa de um milagre que eu acredito ser uma narrativa de um milagre de ressurreição. E é como Lucas descreve. Ele é um escritor que escreve entre linhas. Lucas, ele vai escrevendo, e se você não prestar atenção, você passa pelo texto sem entender ou possivelmente perceber aquilo que Lucas quer dizer. Aí fica por conta de quem leu entender ou não. Se você não prestar atenção, você não vai entender o que Lucas quer passar. Aqui uma mensagem muito importante nesses dois versículos. Eu acredito que um texto que possa trazer uma mensagem importante, uma mensagem profunda e necessária para a igreja. Para mim, para você, e especialmente a igreja de Extrema. Nós vamos entender o que Deus tem hoje, nesta reflexão, nesta mensagem, através desse texto, para mim e para você. Vamos fazer isto? Aliás, Lucas está escrevendo aqui e destacando dois fenômenos sociais extraordinários. O que acontece aqui nesse texto é que Paulo e Barnabé estavam numa região de Listra, eles estavam pregando o evangelho. Em Listra tinha lá um aleijado que costumava ficar no caminho que Paulo pregava, onde ele estava caminhando. E Paulo percebe nesse paralítico que havia fé no coração daquele homem, e ele dá para ele, no versículo 10 do capítulo 14, uma palavra de cura. Ele diz: em nome de Jesus, levanta e anda. E a cura aconteceu literalmente naquele homem que nunca tinha andado. É um milagre considerável. Aqueles órgãos foram arrumados até de forma fisioterápica. Eles foram ajeitados.
Um homem que nunca andou e, de repente, está andando normalmente. Aí o povo vê o milagre e passam a acreditar que aqueles dois homens eram agentes dos deuses. Veja o versículo 11 e 14, vai até a sua Bíblia. Paulo de Mercúrio e Barnabé de Júpiter. Está lá no texto. Chamaram os sacerdotes dos deuses para que trouxessem um holocausto para oferecer sacrifícios. Mas aí, com muita dificuldade, Paulo e Barnabé convenceram a entenderem que eles não eram deuses. Lucas, agora lembrando do texto, nos versos 15, aí desse mesmo capítulo, até o verso 18, foi difícil e é assustador para o povo que estava em polvorosa. Depois você lê esse texto com mais detalhe. Nunca tinha visto um homem andar daquela forma que andou. Não foi um milagre qualquer. Imaginam agora um homem que já está de pé. Aquilo foi fantástico para os moradores. E a notícia correu. Se você for até o verso 19 desse texto, aí você vai imaginar a cena em apenas um verso. Esse verso que nós lemos, verso 19, foi o maior evento sociológico marcante da história. Preste atenção. É sociológico por quê? Uma multidão que num determinado período está adorando um homem e no outro está apedrejando esse homem. Verso 19. E, de fato, é uma ótima situação para descrever o humor de uma multidão. A multidão estava anteriormente levantando ele, jogando nos ombros, achando que eram Mercúrio e Júpiter. Aí no verso 19 a gente tem a informação de que eles estavam agora apedrejando este homem. E apedrejaram Paulo. E dão como morto. E aí eu não quero entrar muito em detalhes, mas eu quero que vocês imaginem como ficou Paulo. O que as pedras fizeram com o corpo de Paulo. Imagina que estavam numa poça de sangue. As pessoas, de fato, concluíram que Paulo estava morto. Porque apedrejamento é uma forma muito cruel de matar pessoa. Porque começam com as pedras maiores e depois centenas de pedras e assim por diante. O verso 19 que nós lemos diz que ele foi colocado fora da cidade para que os animais selvagens e as aves de rapinas viessem devorar o que sobrou do apóstolo São Paulo. Porque de fato as pessoas o deram como morto. Eles tinham suposto que havia chegado à morte de Paulo. Se não tinha morrido, ele ia morrer. Então é bem possível, na minha opinião, que Paulo já estivesse morto mesmo. Possivelmente estivesse. O verso 20 diz, eu li com você, que os discípulos, destaque comigo a palavra, rodearam o corpo de Paulo, que estava estendido no chão. A fúria da multidão já tinha se acabado. E Paulo sequer tinha sido julgado. Mas eu quero que você destaque a palavra rodearam, e já já eu entro nessa palavra. A multidão, ela fora movida pela instigação dos judeus. Eu li para você o verso 19, está escrito ali, uma loucura coletiva, sem processo de um juiz. Aquela multidão fazendo a acusação, perpetrando a sentença e fazendo o juízo. Foi o que aconteceu. Mas aqui acontece um outro milagre. Talvez pode ser que seja um milagre maior do que o do paralítico. Os discípulos eles rodeiam Paulo e Paulo se levanta. Faz algo extraordinário que eu não faria. Entrou na cidade, diz o verso 20, onde as pessoas haviam apedrejado ele. Aí você pode imaginar a comoção que Paulo causou entrando na cidade vivo. Verso 19 e 20 esconde essa mensagem, essa história que eu quero compartilhar contigo. Preste atenção, essa cidade de Listra não terá o que dizer no dia do juízo. Não terá desculpa. Listra, aquela cidade, ela viu o poder de Deus. Eles não poderão se justificar. Viram o paralítico de nascença andar e viram Paulo vivo entrar na cidade.
A coragem de Paulo aqui é assustadora, é fantástica. Uma estrutura psicológica, emocional. Eu, Márcio de Souza Lima, eu não abusaria da sorte. Entrar de volta numa cidade. Veja o verso 21. Que eles ainda voltaram para as mesmas cidades onde eram perseguidos. Note no verso 19, que eram destas cidades os que incitaram a multidão a apedrejar Paulo. E ele vai para Listra. Versículo 19 e 20 me conta essa história. Aconteceu de fato o indescritível. Aquele homem que deveria estar morto, com várias partes do corpo quebradas, todo retalhado, acredito que com vários órgãos perfurados, se levantou, sacudiu o pó da roupa, os discípulos limparam o que puderam, o sangue da roupa e da pele. Aquele homem entra na cidade pela mesma porta que havia sido arrastado e as pessoas não sabiam o que dizer. Afinal de contas, as pessoas não ousavam dizer nada. A cidade entendeu que estava diante do inusitado. A cidade entendeu que estava diante de algo maravilhoso, diante do inexplicável. Nunca viram na vida deles e na história deles um acontecimento desse. Eles chegaram à conclusão, o povo daquela cidade, que estavam diante de algo sagrado, diante de um mistério inexplicável. Paulo não disse nada, ele entrou na casa de um dos discípulos, tomou banho e dormiu. Sem psicanalista, sem psiquiatra, sem Rivotril, debaixo da língua, sem fluoxetina, ou seja lá qual for o remédio de faixa preta, dormiu. E no dia seguinte tomaram um café pela manhã e foram embora. O povo da cidade entendeu, eu acredito, que alguma coisa sagrada apareceu entre os homens. Alguma coisa. O povo da cidade entendeu que alguma coisa sagrada apareceu entre os homens daquela cidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu não sei, essa semana eu estava olhando o contexto evangélico da cidade de Extrema. Eu até estava curioso se havia algum conselho de pastores na cidade, se estadual, com um órgão do conselho estadual ou um conselho municipal. Eu ainda vou procurar saber. Se alguém tiver alguma notícia, por favor, passe para mim depois. Mas o que as pessoas andam falando das igrejas evangélicas da cidade de Extrema? Tem alguma coisa sagrada acontecendo em Extrema? Eu creio que sim. Tem um povo de Deus sério trabalhando. O que a igreja do Nazareno irá fazer em Extrema não é nada novo, mas apenas mais uma opção de vida, de evangelho. Nós vamos somar com aqueles que já têm trazido para a história dos 116 anos da cidade de Extrema. O que andam falando das igrejas evangélicas lá no comércio, no trânsito, no estacionamento de um supermercado, num banco, numa casa lotérica, na vizinhança, nas partidas de futebol dos bairros, nos pontos de lanche, no serviço, na família? O que andam falando, o que vão falar da igreja do Nazareno em Extrema? O que andam falando da igreja do Nazareno, ela tem poucas semanas na cidade de Extrema. Mas o que vão falar de nossa igreja? Vocês percebem o que Paulo, melhor dizendo, o que o escritor Lucas está falando? Lucas está falando do poder que há na igreja. Há um poder nessa igreja viva, nessa igreja vitoriosa, do que acontece quando a comunidade de Deus cerca alguém. Por isso que eu te pedi para destacar a palavra rodearam. Porque quando o povo cerca alguém, alguma coisa esse povo tem. Alguma coisa foi dada a esse povo. Alguma coisa foi atribuída a esse povo. Alguma coisa esse povo tem que consegue reverter o impossível. Alguma coisa esse povo tem que a gente tem que voltar a ver de novo. Alguma coisa esse povo tem que a gente quer conviver com eles.
Alguma coisa esse povo tem que, abre aspas, vale a pena ver de novo. Esse povo é coerente, esse povo é ético, sabe lidar com dinheiro, sabe lidar com a sexualidade. Quando esse povo abre a boca, não sai palavrão e nem besteiras. É disso que estamos propondo como igreja. Quando esse povo abre a boca, o paralítico anda. É assustador. Outra coisa é um homem que nós acabamos de matar e entra entre nós. Há um poder aí que de alguma maneira a igreja tem. A igreja de alguma maneira alcança e libera um poder. Eu espero que a igreja do Nazareno some com as igrejas cristãs sérias dessa cidade. Esse povo nazareno vai contagiar o bairro e vai contagiar a cidade. Qual é o total de membros que temos hoje? E que seremos? Quantos líderes diretos e indiretos somos hoje na congregação de Extrema e seremos? Quantos pastores temos e seremos? Quantos seminaristas em preparo teológico nós vamos ter? Quantos talentos, habilidades, dons que já possuímos como uma congregação pequena? Percebeu a força que nós temos? A força que eu e você juntos, porque juntos nós somos fortes. Você viu que no pequeno texto de Lucas, uma mensagem poderosa? Por alguns passam batido. Olha, a narrativa da morte e apedrejamento de Paulo, melhor, apedrejamento, possível morte de Paulo, em 2 versículos, ou praticamente 1 versículo. O que Jesus disse já estava acontecendo em um versículo de Atos 14, 19. Farão obras maiores que eu. Jesus não teve nenhuma pretensão de ser o melhor de sua história. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele diz, eu enviarei o meu Espírito e ele os guiará e falará o que não puderem. Estão vendo, meus queridos irmãos, que a Igreja de Cristo é a única que pode estar presente de um jeito que nenhuma outra comunidade pode estar? Não demonstrando que é através de posses que Deus pode dar. Não apenas por boa vontade de fazer caridades, mas pela decisão de se reunir e cercar alguém. De fechar com a missão. Não dormir enquanto não acabar. Porque nosso descanso não é aqui. Uma palavra para quem tem chamada específica. Se colocar a mão no arado, é só não olhar para trás, é só olhar para frente. Eu não sei, desfeito natural da cena descrita por Lucas, teria talvez alguns outros desfechos. Poderia o verso 20, a parte A do versículo, os discípulos cercaram o corpo de Paulo, choraram a morte e o sepultaram. Poderia ter sido esse detalhe do comecinho da parte A do verso 20. Ou os discípulos cercaram a Paulo, vendo as feridas e ainda vivo, levaram de volta para ajudá-lo a sobreviver. E aí você pode dar um final, mas eu estou satisfeito com o final do verso 20. Lucas registra a história. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Então fala de um poder extraordinário, que alguma coisa aconteceu entre os humanos. Nós somos capazes da coragem de Paulo, volto a dizer, de entrar na cidade. Provavelmente os judeus de Icônio e de Antioquia ainda estavam lá. Com a cena dos discípulos entrando na cidade, estavam dizendo, olha o que está acontecendo. Volto a lembrar, eles não entenderam. E aí alguns disseram, Deus veio nos visitar. Aí a igreja, coletivamente, com a sua posição e com o poder que há nela, pode dizer que ninguém decide o que vai acontecer. A igreja decide o que vai acontecer. Sabe por quê? Nós podemos cercar alguém? Sabe por que eu e você, a igreja de Extrema, pode cercar alguém? Porque nós podemos invocar o Espírito Santo. Está dentro de nós. Nós temos uma autoridade, um poder de dizer, levanta e anda. Nós podemos dizer às pessoas, Jesus te ama. Nós podemos dizer, sabe o quê? Muitas outras coisas, não chore mais, eu tenho a solução para a sua vida.
Por isso que um dos nossos banners eu coloquei pintando a esperança em um mundo sem cor. É isso que nós vamos fazer, dar vida às vidas sem cor, levar essa esperança que é o Senhor. Nós podemos dizer, sou evangelizador apaixonado, que nós temos compaixão para as vítimas de catástrofes. Nós podemos dizer, aqui tem café no bule. Nós temos resultado. A igreja, presta atenção, é o presente que Deus deu à humanidade. Deus não tem um plano B. Se a igreja não der certo, eu vou criar um plano B. Ele não tem, ele não fez um plano B. É a igreja o plano dele. Jesus disse para Pedro o seguinte, eu edificarei a minha igreja e não existe nada que o inferno pode fazer para evitar. É isso que Lucas está querendo dizer para a gente. Que a igreja pode cercar alguém em qualquer situação. A igreja pode falar a palavra de Deus. Volto a dizer que me chamou nesse versículo a atenção, rodeando, porém, os discípulos. Esse é um poder que a igreja tem. Quando nós oramos, quando nós rodeamos alguém, quando nós focamos alguém nas nossas orações e na intenção de levá-la a Cristo. Rodear os que estão dentro e os que estão fora da igreja. Quando a igreja rodear uma pessoa, tudo que aconteceu com aquela pessoa, até ela ser rodeada pela igreja, seja qualquer dificuldade, acabou. As coisas velhas daquelas pessoas vão ficar para trás. Perspectiva nova de vida, é isso que nós temos que avisar as pessoas. Há uma esperança, há uma salvação. A igreja carrega em si um poder que é a única que pode abraçar uma pessoa e dizer que o diabo não pode tocar mais nela. Por isso que eu tomo posse dessas palavras. Um dos objetivos dos grupos pequenos que vamos criar na nossa igreja é proporcionar um programa onde as pessoas são cercadas, onde você sempre tenha discípulos para cercar você e onde você sempre poderá cercar alguém. Dentro do aprisco de Deus a segurança. Por isso que bate forte no nosso peito. Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra e vocês podem ir fazer a missão. E nós fazemos, e Deus já tem provado isso. Podem ser igreja, e eu estarei lá cobrindo vocês. É isso que Deus está falando conosco. E de por todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. E de por todo mundo, e cercar as pessoas com o meu braço. Nós somos extensão do braço de Deus. Deus nos deu o onde, meus irmãos. Sabe onde é o nosso onde? É o mundo, é extrema. O como é abraçar. E esse como é por nossa conta. Eu quero afirmar uma vez que numa conversa informal com uma pessoa, ela disse que já tinha recebido muitos abraços de tamanduá. E eu disse que o abraço de Jesus não era um abraço de tamanduá. E naquela época eu pude abraçar aquela pessoa e hoje ela está nos caminhos do Senhor. Eu particularmente experimentado o cerco dos discípulos na minha vida. Eu tenho. E foi isso que os discípulos fizeram ao rodear Paulo. Quando a gente rodear alguém, sai de baixo ou da frente, Satanás. Porque ele vai ficar furioso, mas há poder no nome de Jesus para desfazer toda a obra contrária. Carregamos um nome marcado com fogo e podemos cercar qualquer pessoa que precisa ser cercado por nós. Nós somos o povo do Cordeiro. E tudo foi porque os discípulos cercaram Paulo. A igreja primitiva cercava. Não há nada de novo. Esse é o papel da igreja. E eu quero terminar por aqui, com essa mensagem ao seu coração. Eu gostaria que você se sentisse cercado e também cercasse alguém. Porque você é o povo do Cordeiro, o povo do fundador da igreja, que é Jesus Cristo. Eu espero que essa palavra alcance o objetivo pela qual foi mandada. E eu vou sair deste momento de live com vocês com oração de gratidão e dependência. Em o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, eu não sei qual é a acomodação que está, sentado, talvez um pouco mais confortável, mas neste momento, de forma pedagógica, ore comigo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eu quero agradecer o Senhor pela oportunidade
oportunidade de poder ter ministrado o entendimento desta palavra para a nossa igreja. O Senhor falou ao meu coração a responsabilidade que tenho em fazer a obra, rodear a pessoa, cuidar, para que elas possam se levantar. É minha oração, Pai, de bênção sobre a comunidade de Extrema, de tantos quanto por acaso neste momento têm ouvido a palavra e por acaso eu tenho tomado a decisão em receber o Senhor como Salvador. Pessoas que querem ser rodeadas para que possam rodear depois. Pai querido, nós abrimos com esta oração a porta da salvação da igreja com essa ministração, para que vidas possam se encontrar e se entender, Pai. Cuida de uma forma especial. Cuida dessa igreja que está entendendo a tarefa que ela tem para poder fazer a missão. Honra a fé dos teus servos e servas, que mediante lutas e dificuldades ainda estão no caminho. Eu digo ainda, Pai, porque a cada dia basta o seu mal. E que a igreja mantenha o foco, sabendo para onde vai, sabendo a quem tem servido. Enquanto servindo, Pai querido, abençoados, cuidados pelo Senhor. Nos dê, Pai querido, o que precisamos para ver, sentir, para sermos igreja fortalecida, uma igreja que cuida, que é cuidada. Dá à nossa liderança, Pai querido, esta visão. Dá-nos, querido Pai, a prática deste abraço, nos programas da igreja, nos programas da igreja, nos projetos da igreja, nos ministérios que vão ser formados. Pai querido, nas missões urbanas que vamos fazer, na missiologia que é sua, que será feita através de nós. Queremos ser uma igreja que cerca, uma igreja que ama e que faz, enquanto somos cuidados pelo Senhor. Eu saio desta oração com o coração cheio de gratidão e dependência, porque o Senhor tem recebido o nosso momento de devoção, quando cantamos e declaramos palavras de grandeza ao teu nome. Quando apresentamos ao Senhor a nossa dependência através de uma fala de oração. E agora com os recados ministrados pelo Senhor através desse texto. Dá-nos mais um dia de culto, querendo o Senhor futuramente. Mais orientações da sua palavra. Essa é a minha oração. Eu saio dela em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter mais um culto com vocês. E vamos mantendo as nossas informações pelo nosso grupo. Com certeza, grande é a tarefa que Deus tem dado para a gente. Eu vou ministrar uma bênção como uma prática da nossa igreja e não podemos sair sem dar essa ministração ao seu coração. O grande amor de Deus, nosso Pai, esse amor que enviou seu Filho por nós, a graça salvadora que Deus não a jogou lá de cima para baixo, mas mandou Jesus trazer, e a doce consolação desse Espírito que faz com que o poder da igreja seja evidenciado, seja com a igreja do Senhor em Extrema, e tantos quantos estão, Pai querido, nesse momento, servindo ao Senhor, nessa live e servindo ao Senhor em Extrema. Em nome de Jesus, amém. Deus o abençoe rica e abundantemente.